me falta ainda? Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a entender um pouquinho mais e aprender mais sobre o Vem Segue-me e colocar ele em prática na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Também compartilha com aquelas pessoas que você ama e também dá o seu like se você gostou do vídeo. E se você também puder fazer seus comentários, eu gosto muito de ler. Essa semana, então, nós estamos estudando, no Vem Segue-me, Mateus de 19 a 20, Marcos 10 e Lucas 18. Mas eu queria focar, como sempre faço, numa escritura, num episódio, na verdade, numa experiência muito interessante que está em Marcos 10, que é a experiência do jovem rico. Eu queria ler na íntegra e aí eu vou parando para a gente ir conversando sobre esse episódio. Ele tem alguns ensinamentos muito importantes, mas é claro que o ensinamento mais importante que a gente pode tirar daqui, com certeza, é a pergunta, do jovem para Cristo. O que me falta ainda? A gente vai falando então no decorrer aqui da nossa conversa. Então, lá em Marcos 10, a partir do versículo 17 até o 22, diz assim, E saindo para o caminho, correu para ele um homem, e pondo-se de joelhos diante dele, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Interessante, Aqui ele... uma coisa que eu queria focar nesse momento é que esse jovem, ele era uma pessoa que... reconhecia Cristo como sendo o Messias, o Salvador do mundo. Tanto é que quando ele se aproxima de Cristo, ele se ajoelhou diante de Cristo, numa demonstração de adoração pelo Salvador. Então foi muito interessante essa atitude dele. Então ele pergunta o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E aí Cristo disse, Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Também é muito interessante isso, Cristo falando, claro, ele se referindo ao Pai Celestial, na humildade dele, Cristo era humilde e reconhecia o Pai como o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, a quem ele amava e reverenciava, enfim. Colocou o Pai Celestial acima dele. E aí, ele no versículo 19, ele fala para o jovem rico, Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então é interessante que quando o Senhor fala, não, guarda os mandamentos, só que Cristo, ele citou os mandamentos, os 6 mandamentos referentes ao amor ao próximo. Ele não citou os 4 primeiros que eram referentes a amar a Deus. Muito provavelmente pela atitude, penso eu, isso aqui é uma coisa que eu estou dizendo, da minha cabeça, do meu sentimento, é que o fato dele ter se ajoelhado diante de Cristo demonstrou que ele amava o Senhor, que ele não tinha problema com isso. Mas o Salvador citando os mandamentos referentes a amor ao próximo, que são os 6 últimos, talvez dando um sinal, está sinalizando para ele que ele precisava, ele estava preparando ele para a próxima pergunta, Era a próxima pergunta que o próprio jovem iria fazer. E aí então o jovem respondeu, no versículo 20, ele porém respondendo lhe disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então ele falou que desde de jovem ele guardava esses mandamentos. Muito bem. Então, que legal. Mas ele porém, olhando para ele,
no versículo 21, Jesus olhando para ele o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Agora a gente tem que dar uma parada grande aqui nesse versículo, porque ele está dizendo, né? Primeiro que Cristo, depois que ele fala, não, mas isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, eu tenho feito isso, né? O que me falta, é como se ele estivesse dizendo, o que me falta ainda, né? E aí então Jesus olhando para ele, o amou. Achei muito, muito interessante esse fato, que só em Marcos a gente encontra, que Cristo olhou para ele, o amou. Que maravilhoso isso. E a gente tem que pensar sempre assim, né, que o Senhor olha para nós e nos ama. Apesar dos nossos defeitos, das nossas inseguranças, das nossas dificuldades, seja lá o que for, como a gente é, dos nossos pecados, enfim, de todos os nossos erros, o Senhor olha para nós nos amando. E é assim que ele faz. E aí ele disse: falta-te uma coisa. E essa é uma afirmação que não é fácil, né? É difícil, e foi muito difícil para o jovem rico, né? Vai e vende tudo que você tem. Bom, vender tudo que ele tinha já era algo muito difícil de fazer, porque ele era rico. Mas o Senhor disse outra coisa que era muito difícil. Além dele vender tudo, ele tinha que dar para os pobres. O Senhor não falou assim, ó, faz assim, vende tudo que você tem, reparte com a sua família, dá ali para os teus familiares, filhos, enfim, para todo mundo ali da sua família e vem e segue-me. Não, ele disse, vende tudo e dá para os pobres. Então lembra dos mandamentos, dos 6 mandamentos que o Senhor citou ali, referente ao próximo? Então aquele jovem ainda não estava com o coração totalmente voltado para o próximo. Não que ele fosse uma pessoa ruim, não, ele era um homem digno. Né? Ele era um homem digno. Era um homem fiel. Mas, como ele fez a pergunta, o Senhor respondeu. Então, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, ele falou, guarda os mandamentos. Mas isso tudo eu já faço. O que mais que eu preciso fazer? E o Senhor disse, te falta uma coisa. E aí, então, o Senhor deu um mandamento maior ainda para ele, né? Para ele seguir, mas ele não, infelizmente, diz no versículo 22, mas ele, pesaroso com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mas ainda voltando no versículo 21, o Senhor falou para ele vender tudo que ele tinha, falou para ele dar tudo que ele vendesse para os pobres, e aí depois disse, vem e segue-me. Não era assim, só seguir o Senhor no sentido de seguir a Cristo, né? Não, ele já era um seguidor de Cristo, claro, por ele guardar os mandamentos, enfim, fazer as coisas certas. Ele já era um seguidor. Mas Cristo estava convidando ele para estar com ele ali, talvez o tempo todo, né? Como os seus discípulos o seguiam ali, seus apóstolos, enfim. Era um convite um pouco mais além, né? Era algo maravilhoso. Que pena que aquele jovem... a gente não sabe se ele era jovem, né? Fala jovem rico, mas está dizendo que ele era um homem e que lembra que ele falou, desde a minha mocidade eu já aguento. Então acho que ele não era tão jovem assim, ele era um homem já formado. E aí então o Senhor convidou ele para segui-lo ali, pregando o evangelho para as pessoas, enfim, fazendo o que os discípulos estavam fazendo, seguindo a Cristo. Mas ele não fez isso também. Então eram 3 coisas que o Salvador falou para ele fazer e que infelizmente ele não fez, né? Porque ele era muito rico e é muito difícil. O Salvador depois fala, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, né?
Mas depois o Salvador explica, mas para Deus tudo é possível, o Pai Celestial pode sim abençoar a vida de alguém, trazê-lo para a vida eterna, se ele se arrepende, se ele muda, se ele tira o coração das riquezas, enfim. Através do arrependimento e da expiação do Salvador, é óbvio que um rico pode herdar a vida eterna. Mas eu queria focar bastante aqui a nossa conversa no fato de que dessa pergunta, né? Que me falta ainda? E o Senhor, quando a gente faz essa pergunta, eu fico imaginando o Senhor olhando. Eu vou falar de você agora, né? Então, quando você pergunta para o Senhor o que me falta ainda, o Senhor olha para você e ama você. Ele demonstra o seu amor por você, ele olha para você como se estivesse dizendo, eu amo você. Então faça isso. Então sempre o Senhor vai te dar algo ali para você fazer. Porque a gente sempre pode melhorar em alguma coisa, né? O que está faltando? Talvez na sua vida esteja faltando um monte de coisa, como na minha está faltando um monte de coisa para fazer. Mas a gente vai recebendo ali conforme a gente vai pedindo, o Senhor vai nos mostrando e aí cada vez mais ele vai talvez exigindo um pouquinho mais, a gente vai crescendo, ele vai exigindo um pouquinho mais. E é assim que é o caminho da perfeição. Mas eu li um discurso muito interessante que está aí no Vem Segue-me, você pode olhar lá no Vem Segue-me da semana. Tem um discurso do elder Larry R. Lawrence, dos 70. O nome do discurso é O Que Me Falta Ainda, em outubro de 2015, esse discurso. E ele diz algumas coisas muito interessantes, eu queria pegar algumas coisas que ele falou nesse discurso. Ele disse assim, a jornada do discipulado não é fácil. Foi chamada de o caminho do progresso contínuo. Ao prosseguirmos em nossa jornada no caminho estreito e apertado, o Espírito desafia-nos continuamente a ser melhores e a subir novos degraus. Então a gente está ali, né, no caminho, né, no progresso contínuo, né, a gente vai subindo degrau por degrau. O Espírito Santo é o companheiro ideal de viagem, nosso companheiro nessa viagem, nessa nossa trajetória do nascimento até a morte. O Espírito Santo está ali com a gente nessa trajetória. Ele é o nosso melhor companheiro. Se formos humildes e doutrináveis, ele nos levará pela mão e nos guiará para casa. Olha que interessante. No entanto, precisamos pedir a orientação ao Senhor ao longo do caminho. Então, ao longo do caminho, ao longo da nossa trajetória, né? Da nossa jornada, eu acho que jornada é a melhor palavra, né? Durante essa jornada nossa daqui até o Reino Celestial, nós precisamos da orientação do Senhor o tempo todo durante o caminho. Então temos que fazer algumas perguntas difíceis, como o que preciso mudar, né? Como posso melhorar? Que fraqueza precisa tornar-se um ponto forte na minha vida? Então, a gente pode ir fazendo essas perguntas durante a nossa jornada. E essas perguntas, elas são importantes para o nosso progresso eterno. Talvez você possa dizer assim, mas eu já sei de algumas coisas que eu preciso fazer. Não, tudo bem. Então já vai fazendo. Se você já sabe que você precisa mudar alguma coisa, já começa fazendo isso. E o presidente Harold B. Lee, ele citou o presidente Harold B. Lee aqui, ensinou que todos nós, se desejarmos alcançar a perfeição, precisamos num momento ou no outro fazer a seguinte pergunta a nós mesmos: o que me falta ainda? Então nós precisamos fazer essa pergunta com bastante frequência, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho quando a gente pode fazer isso, qual o melhor momento de fazer isso e como que isso acontece, né? Como que a gente deve proceder com cada sinalização que o Senhor nos dá do que nós devemos melhorar. E aí no discurso,
ele, né, o Elder Lawrence, ele dá alguns exemplos que eu gostei muito. Ele deu 1, 2, 3, 4, 5 exemplos. Eu gostaria de dar esses exemplos aqui para você, porque talvez você se encaixe em algum, ou pelo menos dá uma ideia de como é que a gente deve fazer essa pergunta, né, o que me falta ainda, em que momentos, em que situações a gente deve fazer. Ele contou que conheci uma mãe fiel que humilhou-se e perguntou: o que está me impedindo de progredir? Olha que pergunta legal. Para ela, a resposta do Espírito veio imediatamente: pare de reclamar. Gostei muito disso. Então, essa resposta surpreendeu ela, né? Ela nunca enxergara a si mesma como alguém que reclamava demais. E isso acontece muito com a gente, né? Às vezes a gente faz coisas, às vezes algumas coisas, e a gente acaba nem percebendo que faz. E aí, às vezes as outras pessoas falam e a gente não acredita, né? Especialmente quem está muito perto da gente, nosso cônjuge, os nossos filhos, ou o pai e a mãe, um irmão fala: pô, meu, você faz isso demais. Aí você nem liga. Mas quando o Espírito fala, então aí a coisa é mais séria, né? Mas eu achei muito interessante. Pare de reclamar. Então ela recebeu essa resposta. Um jovem humilde que parecia não conseguir encontrar a moça certa, olha que legal, buscou ao Senhor pedindo ajuda. O que está me impedindo de ser o homem certo? Olha só essa pergunta, muito legal, né? Ele está dizendo que não estava conseguindo encontrar a moça certa. E ele perguntou: Senhor, o que está acontecendo, né? O que eu não estou fazendo? O que está me impedindo de ser o homem certo? A seguinte resposta veio à sua mente e ao seu coração: use uma linguagem pura. Nossa, essa foi de doer, né? Naquele momento ele percebeu que muitas expressões grosseiras haviam se tornado parte de seu vocabulário. Então ele comprometeu-se a mudar. Olha que legal. Então, é reto e direto, né? O Espírito ele fala numa frase só. Quando você pergunta é numa frase, é tal ali, né? E já vai, toca profundo, né? A mente no coração, vai lá no fundo da alma. Mas o que é muito importante nesse processo é que quando você pergunta, você recebe a resposta, então você tem que agir. Senão não adianta nada. Você não perguntou, o senhor falou, você não agiu. Então foi o que aconteceu com o jovem rico. Então ele perguntou, o senhor respondeu, o senhor disse: ó, falta uma coisa para você, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue. Ou seja, ele tinha que se despojar das riquezas. As riquezas estavam atrapalhando ele voltar à presença de Deus, herdar a vida eterna, né, que era o que ele queria saber. Então o Senhor deu para ele, falou: não, é isso, se você se livrar das tuas riquezas, você vai conseguir herdar a vida eterna. E talvez seria mais rápido do que ele imaginava, né? Mas ele não agiu. E é isso que a gente tem que fazer. Quando o Senhor fala, você tem que agir. Senão não adiantou nada. Enquanto você não agir, ele não vai te dar uma outra resposta, né? Muito bem. Aí uma irmã solteira perguntou corajosamente: o que preciso mudar? E o Espírito sussurrou-lhe: não interrompa as pessoas enquanto falam. O Espírito Santo realmente nos aconselha de modo personalizado, né? Ele é um companheiro absolutamente honesto e dirá a nós coisas que ninguém mais conhece ou tem coragem de dizer. Amei isso que ele falou. E é bem isso mesmo. Às vezes as pessoas não têm coragem, né, de falar. Eu teria um pouco de vergonha, né? Vergonha assim, de dizer para uma pessoa: pô, você precisa parar de interromper as pessoas, né? Talvez eu tivesse vergonha, talvez você também tivesse vergonha quando alguém interrompe. Mas o Espírito do Senhor não tem essa não, ele não tem vergonha não, ele não tem, ele é absolutamente honesto.
E ele muitas vezes vai dizer coisas para a gente que nem a gente consegue identificar e às vezes nenhuma pessoa consegue identificar. Mas é algo que está faltando, algo que não está indo muito bem na nossa vida. Então, lembre-se disso, né? Você está preparado para receber a resposta? Então pode fazer a pergunta. Então aí você vai receber uma resposta honesta, firme, que vai tocar profundamente. Você precisa melhorar nisso. Outros exemplos, né? Um ex-missionário estava estressado por causa de sua rotina sobrecarregada. Ele estava tentando encontrar tempo para o trabalho, para os estudos, para a família, para o seu chamado na igreja. Rogou ao Senhor em busca de conselho. Como posso sentir paz a respeito de tudo que eu preciso fazer? A resposta não foi o que ele esperava. Ele teve a inspiração de que deveria guardar o dia do Senhor com mais exatidão. Olha que interessante. O que isso tem a ver com rotina, né, de tempo para trabalho, para estudo, para família, para o chamado na igreja? Não está conseguindo achar paz, né, no meio, estava tão estressado com tanta coisa. E aí o Espírito, ele perguntou, foi uma pergunta muito interessante, que eu acho que é uma pergunta que a gente pode sempre fazer, né? Como posso sentir paz a respeito de tudo que preciso fazer? E o Espírito falou honestamente, deu-lhe uma resposta que ele não esperava, dizendo, olha, você precisa guardar o dia do Senhor com mais exatidão. Por quê, né? Eu fiquei pensando, por quê? Porque quando ele guarda o dia do Senhor com mais exatidão, é óbvio que ele se desliga de um monte de coisas, né, de trabalho, de estudo, enfim, e ele fica mais em paz. O Senhor fortalece a gente no dia do Senhor. Quando a gente foca no Senhor, foca naquilo que Ele deseja que a gente faça, na nossa família, no servir ao nosso próximo no dia do Senhor, nós sentimos mais paz para realizar as outras coisas. E a semana fica muito boa, a semana fica muito mais... a gente sente mais paz durante a semana. E foi o que aconteceu com ele. Ele decidiu dedicar o domingo para o serviço ao Senhor, deixando de lado seus estudos escolares nesse dia, e em contrapartida estudando o Evangelho. Esse pequeno ajuste trouxe a paz e o equilíbrio que ele buscava. Olha que interessante. Uma moça, outro exemplo, né, que ele deu, uma moça que morava longe de casa e que estava na faculdade, não conseguia acompanhar o nível das aulas. Sua vida social estava aquém do que desejava, ela era infeliz a maior parte do tempo. Finalmente, certo dia, ela se ajoelhou e clamou: o que posso fazer para melhorar minha vida? O Espírito Santo sussurrou. É bem engraçado essa aqui, né? O Espírito Santo sussurrou: levante-se e limpe seu quarto. Essa inspiração foi totalmente inesperada, mas ela era exatamente o começo do que ela precisava. Depois de passar certo tempo organizando suas coisas e colocando no lugar, ela sentiu o Espírito encher seu quarto e elevar seu coração. Olha que legal, né? Então, levante-se e limpe seu quarto. Às vezes é uma coisa assim, simples. Mas uma coisa simples que pode, né, ajustar aí a sua vida. Pode colocar você, bom, esse é o início de um processo de, como ela queria saber, né, como eu posso melhorar a vida, né? Então, o início do processo de melhoria da vida dela, a primeira coisa que ela tinha que fazer era organizar o quarto dela, limpar, deixar tudo arrumadinho. Então, às vezes, é isso que a gente tem que fazer. São coisas simples. Eu gostei muito dessas perguntas. Eu queria fazer essas perguntas que essas pessoas nesses exemplos fizeram, para que você pudesse pensar e fazer essas perguntas. O que está me impedindo de progredir? O que está me impedindo de ser o homem certo ou a mulher certa? O que preciso mudar? Como posso sentir paz a respeito de tudo que preciso fazer?
O que posso fazer para melhorar minha vida? Então, essas perguntas são muito importantes. Lembre-se de fazê-las, né, com uma certa frequência. Uma minha própria experiência, eu já fiz essa pergunta diversas vezes para o Senhor, e o Senhor já me disse de forma bastante honesta algumas vezes, não todas as vezes, né, de forma muito honesta e muito profunda, e diversas vezes eu tive experiências espirituais muito fortes, quando eu, puxa, o que eu preciso fazer para melhorar nisso? Por que eu não estou conseguindo alcançar tal coisa? Por que a minha vida está desse jeito, nesse aspecto? E aí eu perguntava e o Senhor me respondia, o Senhor sempre respondeu, e respondeu de uma forma assim, direta. E uma vez, eu contar só uma experiência simples. Eu até já contei num vídeo, talvez algumas vezes nos vídeos que eu faço, que eu tinha a meta de ler o livro de Mormon, estudar o livro de Mormon todos os dias. Eu queria fazer isso todos os dias, mas eu não conseguia fazer isso todos os dias. Então, às vezes eu lia 2, 3 dias seguidos, aí depois eu dava uma parada, aí por causa dos afazeres, enfim. Desculpas, né? Não lia, não estudava naquele dia, ficava 2, 3 dias sem ler, aí lia de novo, aí chegava no domingo, lia vários capítulos, né? Não tava bom isso, né? Não estava legal, não estava ajustado como o Senhor gostaria que eu fizesse. Porque o que o Senhor gostaria que eu fizesse? Que eu estudasse o livro de Mormon todos os dias. Não é a quantidade de capítulo, não é o número de vezes que eu vou ler o livro de Mormon durante a minha vida, durante o ano, não é isso. Era o seguinte, o que eu preciso... eu preciso ler o livro de Mormon todos os dias, não importa quanto tempo, quantos versículos, capítulo, enfim. Foi aí então que eu perguntei, e aí então o Senhor me... E aí qual foi a minha pergunta? Eu falei, Senhor, o que eu posso fazer para não deixar de ler o livro de Mormon todos os dias? Eu não estou conseguindo. E aí ele colocou na minha mente o seguinte, quando você acordar pela manhã, a primeira coisa que você faz é pegar seu celular. Então você vai pegar o seu celular e vai abrir no livro de Mormon. Assim. Simples assim. E aí eu fiz isso. E hoje eu não consigo mais acordar, levantar sem ler o livro de Mormon, sem abrir. Eu já pego o celular, ao invés de eu ver mensagens, a primeira coisa que eu faço é estudar o livro de Mormon, aí eu já estudo Vem Segue-me, aí eu já leio o livro lá no Kindle, aí eu já estudo inglês, eu faço tudo ali, né? Eu cumpro várias metas que eu tenho, eu já faço ali e aí eu sigo a rotina do dia a dia normalmente. Então o Senhor me deu esse insight, né? Ele me deu me deu essa sinalização. Ele me mostrou o que eu precisava fazer. Então ele vai fazer isso com você também. Só que uma coisa interessante é que o Espírito ele faz isso aos poucos. Então o Elder Lawrence ele disse assim, o Espírito Santo não vai nos dizer que devemos aprimorar tudo de uma só vez. Se ele o fizesse, ficaríamos desanimados e desistiríamos. O Espírito trabalha conosco a nosso próprio tempo, um passo por vez. Ou, como o Senhor ensinou, linha sobre linha, preceito sobre preceito, e abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos. E depois a quem recebe, darei mais. Essa frase é muito importante. Então, quando você recebe, você age, então o Senhor te indicou que você devia fazer tal coisa, você agiu, e aí depois que você agiu, ele vai te dar mais. É isso que é importante. O Elder Lawrence continua. Por exemplo, se o Espírito Santo vem inspirando você a dizer obrigado com mais frequência, e você atende a essa inspiração, em seguida ele pode sentir que é hora de que você precisa passar para algo mais difícil. Como, por exemplo, aprender a dizer desculpe-me, a culpa foi minha. Então, olha, já é uma coisa mais, né? É um degrau a mais. O primeiro degrau ali foi, você
precisa, ele falou aqui, né, dizer obrigado com mais frequência. Aí você passou, bom, agora eu estou dizendo obrigado. E assim, quando você faz isso, o Espírito vai dizer para você, agora está na hora de você pedir desculpa e dizer assim, olha, a culpa foi minha. Então é um outro degrau a mais. E depois que você fizer isso, você vai recebendo mais e vai recebendo mais. E você vai se tornando mais e mais perfeito. Mais próximo da perfeição. E aí, qual é o melhor momento para a gente fazer essa pergunta, né? O que me falta ainda? Você pode fazer isso nas suas orações, você pode fazer isso em qualquer momento. Não há um momento específico para fazer isso. Você pode fazer em qualquer situação. Alguns exemplos aqui as pessoas fizeram na hora da sua oração, na mente, ficou pensando, falou, Senhor, o que eu preciso fazer? Mas tem um momento que é o momento perfeito, vamos dizer assim, que o Elder Lawrence fala. Ele diz assim, o momento perfeito para perguntar, que me falta ainda, é quando tomamos o sacramento. Olha que legal, achei muito boa essa ideia dele. O apóstolo Paulo ensinou que essa é uma oportunidade para cada um de nós examinar a si mesmo. Exatamente isso, quando a gente está ali no sacramento, a gente está pensando no sacrifício expiatório de Cristo, você fica examinando a sua vida, né? Como é que eu fui essa semana? O que eu não fiz de certo? O que eu podia ter feito melhor? O que eu posso fazer de diferente na próxima semana? Nesse momento de reverência, à medida que nossos pensamentos se voltam para os céus, o Senhor pode gentilmente dizer-nos qual é a próxima característica em que precisamos melhorar. Lembre-se disso, faça essa pergunta. E talvez nesse próximo domingo que você for tomar o sacramento, e em todos os domingos, né? Faz isso. Então no domingo você vai lá e vai perguntar e o Espírito vai dizer assim, olha, você precisa melhorar em tal coisa. Legal. Aí na semana seguinte, na semana que vem você fala, bom, eu vou agir conforme o Espírito disse que eu tenho que agir. E aí no outro domingo você faz a pergunta de novo, né? Se você agiu, se você conseguiu fazer aquilo que o Espírito indicou, você pergunta de novo e ele vai te dando mais e mais. Aí você vai subindo degrau por degrau. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai chegando mais perto do Salvador. Lembre-se sempre de uma coisa nessa história do jovem rico, que eu acho que ele não era tão jovem, né? Para mim, talvez, na minha idade, talvez ele fosse realmente jovem, mas dizendo, né? Lembre-se sempre que o Senhor sempre vai amar você. E pelo fato dele te amar, ele vai querer sempre o melhor para você. Então ele vai sinalizar sempre aquilo que você pode, como você pode se tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos da sua vida. Principalmente no que se diz respeito às coisas espirituais. Mas ele pode te ajudar em tudo. Você viu aquela moça lá, arruma seu quarto, limpa o seu quarto, organiza o seu quarto. Às vezes é isso que ele vai te dar. Mas ele sempre vai dando mais conforme você vai agindo. Então lembre-se disso. Quando receber, faça a pergunta, o Espírito responde, você age, depois que você agiu, você pergunta outras, vai fazendo perguntas e ele vai respondendo, você vai agindo e você vai crescendo degrau por degrau. Faça isso e eu tenho certeza que você vai estar mais perto de Cristo. Porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se você estiver perto dele, você vai conseguir fazer tudo aquilo que você deseja que seja justo. Te vejo no próximo vídeo.